Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a queda de Gondolin, onde começou com a história de Demaeglin e agora vamos passar pela história de Nirnaeth Arnoeriad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, e em seguida, por fim, chegaremos à queda de Gondolin. Vem comigo e vamos curtir essa trágica e emocionante história do legendário de J.R.R. Tolkien, diretamente do épico O Silmarillion. Simbora! Nirnaeth Arnoeriad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Conta-se que Beren e Lúthien retornaram para a região do norte da Terra-média e ali viveram algum tempo como homem e mulher vivos, e voltaram a assumir sua forma mortal em Doriath. Os que os viam sentiam ao mesmo tempo alegria e medo, e Lúthien foi a Menegroth e curou o inverno de Thingol com um toque de sua mão. Miriam, porém, fitou seus olhos, leu a sina que ali estava escrita e virou as costas, pois sabia que uma separação maior que o fim do mundo existia agora entre elas, e nenhuma dor por perda foi mais pesada que a dor de Melian, a Maia, naquele momento. Beren e Lúthien então partiram sozinhos, sem temer sede ou fome, atravessaram o rio Gelion, entrando em Ossiriand, e lá moraram em Tol Galen, a Ilha Verde, no meio de Adurant, até que cessaram todas as suas notícias. Os Eldar, mais tarde, passaram a chamar aquela região de Dorfin Imbinar, a terra dos mortos que vivem, e ali nasceu Dior Arenel, o Belo, que depois ficou conhecido como Dior Elukil, que significa herdeiro de Thingol. Nenhum mortal nunca mais falou com Beren, filho de Barahir, e ninguém viu Beren ou Lúthien deixar este mundo, ou mesmo assinalou o local onde seus corpos afinal descansaram. Naquela época, Maedhros, filho de Fëanor, sentiu um novo ânimo ao perceber que Morgoth não era invencível, pois os feitos de Beren e Lúthien eram louvados em muitas canções por toda a Beleriand. Contudo, Morgoth destruíra a todos, um a um, se eles não conseguissem se unir mais uma vez, formar uma nova aliança e um conselho comum, e deu início aos entendimentos para beneficiar a sorte dos Eldar, que são chamados de União de Maedhros. Entretanto, o juramento de Fëanor e os atos funestos dele decorrentes prejudicaram o intento de Maedhros, e ele recebeu menos auxílio do que deveria. Orodreth recusou-se a sair guerreando a pedido de qualquer filho de Fëanor por causa dos atos de Celegorn e Curufin, e os elfos de Nargothrond ainda confiavam na possibilidade de defender sua fortaleza oculta por meio do segredo e dos procedimentos furtivos. Dali partiu apenas uma pequena companhia. Segundo Gwyndor, filho de Gimli, príncipe muito corajoso e contra a vontade de Orodreth, juntou-se a ele a guerra no norte, pois pranteava a morte de Galmir, seu irmão, na Dragor Bragolar. Portavam um emblema da casa de Fingolfin e marchavam sob o comando de Fingon, e nunca voltaram à exceção de um. De Doriath veio pouca ajuda, pois Maedhros e seus irmãos, obrigados pelo juramento feito, já haviam mandado mensageiros a Thingol com palavras arrogantes, destinadas a relembrá-la do direito dos filhos de Fëanor, intimando-o a entregar a Silmaril ou a tornar-se seu inimigo. Melian aconselhou-o a ceder, mas as palavras dos filhos de Fëanor eram cheias de orgulho e ameaças, e Thingol se enfureceu, pensando na angústia de Lúthien e no sangue de Beren com os quais a pedra havia sido conquistada, a despeito da maldade de Celegorn e Curufin. Além do mais, cada dia que contemplava a Silmaril, mais a desejava para sempre, pois era esse o poder da gema. Portanto, mandou de volta os mensageiros com as palavras de escárnio. Maedhros não respondeu, pois agora começava a maquinar a aliança e união dos elfos, mas Celegorn e Curufin juraram abertamente matar Thingol e destruir seu povo, se saíssem vitoriosos da guerra e a pedra não fosse entregue espontaneamente. Thingol então fortificou os marcos de seu reino e não entrou em guerra, nem mais ninguém de Doriath, a não ser Mablung e Beleg, que não queriam deixar de participar de feitos tão importantes. Aos dois deu permissão de sair, desde que não servissem aos filhos de Fëanor. Por isso, eles se uniram ao exército de Fingon.
Maedhros teve, entretanto, o auxílio dos Nálgrin, tanto em forças armadas quanto em seu enorme arsenal, e as forjas de Nogrod e Belegos estiveram ocupadíssimas naquela época. Maedhros convocou novamente todos os irmãos e todos os que se dispuseram a acompanhá-los. Também os homens de Bor e ele, Ulfang, foram reunidos e treinados para a guerra, e eles chamaram um número ainda maior de parentes do leste. Além disso, no oeste, Fingon, sempre amigo de Maedhros, trocou opiniões com o comando de Himrin, e em Hithlum, os Noldor e os homens da casa de Hador se preparavam para a guerra. Na floresta de Brethil, Halmir, senhor do povo de Haleth, reuniu seus homens e eles afiaram seus machados. Halmir, porém, morreu antes do início da guerra, e Halmir, seu filho, comandou seu povo. Também a Gondolin chegaram as notícias a Turgon, o rei oculto. Maedhros, entretanto, experimentou suas forças cedo demais, antes que seus planos estivessem completos. E embora os orcs tivessem sido expulsos de todas as regiões do norte de Beleriand e até mesmo Dorthonion fosse libertado por algum tempo, Morgoth foi avisado do levante dos Eldar e dos amigos dos elfos e pôde fazer planos contra eles. Muitos espiões e traidores mandou para o meio dos homens, como agora era mais capaz de fazer, pois os homens desleais de sua aliança secreta ainda estavam muito enfronhados nos segredos dos filhos de Fëanor. Afinal, Maedhros, tendo reunido todas as forças que pôde de elfos, homens e anões, resolveu atacar Angband pelo leste e pelo oeste. Era seu intento atravessar Anfalglif com estandartes expostos e total exibição de forças. Porém, quando houvesse atraído em resposta os exércitos de Morgoth como esperava, Fingon deveria avançar a partir dos desfiladeiros de Hithlum, e assim pensavam prender o poder de Morgoth como entre o Malho e a Bigorna e quebrá-lo em pedaços. E o sinal para isso acontecer seria uma enorme fogueira acesa em Dorthonion. No dia marcado, na manhã do solstício de verão, os clarins dos Eldar saudaram o sol nascente. No leste, levantou-se o estandarte dos filhos de Fëanor, e no oeste, os de Fingon, rei supremo dos Noldor. Fingon olhou então das muralhas de Enfell-Sirion, e sua hoste estava disposta nos vales e bosques a leste de Ered-Whiffrin, bem escondida dos olhos do inimigo, mas ele sabia que ela era imensa, pois ali estavam reunidos todos os Noldor de Hithlum, junto com os Elfos das Falas e a companhia de Gwyndor, de Nargothrond. Também tinha um enorme contingente de homem. À direita estavam o exército de Dor-lómin e toda a bravura de Húrin e Huor, seu irmão, e eles juntaram-se a Haldir de Brethil com muitos homens dos bosques. Fingon olhou então para Stangorodrim e havia uma nuvem escura a seu redor, com fumaça negra subindo, e ele sabia que a cólera de Morgoth havia sido despertada e seu desafio fora aceito. Uma sombra de dúvida abateu-se sobre o coração de Fingon, e ele olhou para o leste, procurando, se possível, avistar com a visão élfica a poeira de Anfalglif levantando a passagem das hostes de Maedhros. Não sabia ele que Maedhros fora impedido na partida pela astúcia de Uldor, o maldito, que o enganara com advertências falsas de um ataque proveniente de Angband. Agora, porém, ouviu-se um grito que subia com o vento vindo do sul, de um vale a outro, e elfos e homens ergueram suas vozes em assombro e alegria, pois, sem ser convocado e de modo inesperado, Turgon irrompeu do reduto de Gondolin e surgiu com um exército de 10.000 guerreiros, com malhas brilhantes, longas espadas e lanças como uma floresta. Então, quando Fingon ouviu ao longe a famosa trompa de Turgon, seu irmão, a sombra passou, seu coração animou-se e ele gritou alto: Ituria naure, aya emdarie ar atanathari utoria naure. O dia chegou, vejam, povo dos Eldar e paz dos homens, o dia chegou. E todos os que ouviram aquela voz possante ecoando pelos morros responderam aos gritos: Alta Ilone! A noite está passando.
Ora Morgoth, que sabia muito do que era feito e projetado pelos inimigos, escolheu sua hora e, confiando em que seus servos traiçoeiros contariam Maedhros e o impediriam a união de seus oponentes, mandou uma força aparentemente grande e, no entanto, apenas uma parte de tudo que ele já tinha pronto. Alô amigos, tudo bem? É o seguinte, devido ao imenso tamanho ao qual o vídeo ficou, com exatos 32 minutos, eu vou dividi-lo em duas partes, a primeira com 10 minutos e a segunda com 20, ok? Espero que vocês estejam ansiosos para a próxima parte, que já está pronta, falta só postar, mas esperem um pouquinho, tá bom? Desde já, muito obrigado por terem ficado comigo até agora, pessoal.